Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a Cecília Galete, que é psicóloga. A Cecília tem especialização em gerontologia, é atualmente membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia no Paraná. E a ideia com você, Cecília, é discutir a respeito da relação familiar na terceira idade, especialmente a relação entre pais e filhos na terceira idade. Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente para a gente falar aí de mais um tema muito importante sobre a pessoa idosa. Legal. Ah, assim, para começar, então, em muitas famílias, a relação com o idoso está muito relacionado aos cuidados, né? Seja aquele filho que tem que cuidar dos pais e um pai que esteja já com uma saúde ou com uma economia mais fragilizada, né? Pode ser tanto do ponto de vista de saúde como econômico, de suporte estrutural para aquela pessoa, como do idoso que eventualmente cuide dos netos enquanto os pais estão trabalhando. Né? E é muito comum que esses idosos se queixam de que o filho só aparece quando precisa. Né? Seja aquela filho que aparece para cuidar, então, olha, ele vem para cá, eu estou sendo um peso para eles e ele só vem para cá porque eu estou doente e eu preciso da ajuda dele, ele não vem porque ele quer. Ou então, olha, eu estou super bem, mas ele vem para cá não é para ter um período recreativo, ter um lazer, mas sim porque ele precisa trazer o filho para ele trabalhar, eu sou o suporte que ele tem para hoje, ele não tem essa independência que eu sempre tive. Né? O que, que você tem para dizer para isso? Quer dizer, como equilibrar essa questão da relação familiar como obrigação e como desejo? Quer dizer, é natural que um filho não tenha muito mais interesse em talvez chamar o pai para ir no parque, para ir fazer qualquer outra coisa de lazer? Olha, eu não posso dizer que é natural. Acho que chega nessa parte da vida, né, da velhice, na verdade a gente vai colher os frutos de uma relação que a gente construiu ao longo da vida, né? Normalmente é assim. Então, se eu construir uma relação legal, amorosa, respeitosa, normalmente a gente vê famílias, nessas famílias, que os filhos chamam sim os pais para participarem de um momento recreativo e de lazer e também sabem que podem contar com a ajuda desse pai e dessa mãe quando precisarem. Né? Então, se a gente tem uma família, no caso em que o filho, a filha só aparece quando precisa, a gente já levanta aqui uma luz amarela, né? Amarela de que talvez essa relação não foi uma relação muito tranquila, muito legal ao longo da vida, né? Então a gente precisa analisar, investigar e ver como que foi essa relação ao longo da vida, como que eram essas relações afetivas, né? Era um pai ou uma mãe que estava presente na vida desses filhos, né? Ou não? Né? Era uma relação conturbada, tumultuada, ou era uma relação amorosa e respeitosa? Então a gente tem que observar e ver, né, como que foi ao longo dessa vida para daí chegar nesse período e a gente tem esse tipo de comportamento, né? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, pode acontecer nas famílias de, às vezes, um pai, por uma questão ou outra, seja por uma questão de doença mental, por exemplo, um alcoolismo, era um pai violento, né, que agredia a mãe, agredia os filhos, ou ficava muito ausente, era agressivo e ficava fora de casa. E aí, na velhice, os filhos não aparecem, ou quando aparecem, é para pedir esse cuidado. E a gente pergunta, qual era a relação afetiva que foi estabelecida ao longo dessa vida? Percebe? Então, eu só trouxe esse como exemplo para a gente poder olhar nesses casos. Agora, né, um outro ponto que o senhor trouxe, que é, às vezes o idoso ele precisa ser cuidado, ele precisa de alguma ajuda, e vamos falar aqui de uma ajuda talvez mais física, né, de alguém que está mais frágil, mais vulnerável, e ele pode se sentir um peso, porque os filhos aparecem ali só para cuidar. Então, a gente às vezes tem casos de família, que a família é numerosa, né, tem mais gente ali, que você pode dividir esse cuidado, né, e os filhos vão se revezando e vão aparecendo dessa forma, tá? E aí, para você trabalhar essa questão do idoso não se sentir um peso, novamente, a gente tem que olhar
para qual foi o tom afetivo da relação estabelecida nessa família, desse idoso ao longo da vida, para que a gente veja se de fato esses filhos estão indo porque eles querem cuidar, é uma forma do filho retribuir o cuidado que eles tiveram ao longo da vida e poder mostrar isso para o idoso, né? Falar, olha, não é um peso, você não é um peso, nós estamos carinhosamente vindo aqui para cuidar de você. É uma forma de retribuir todo o carinho e todo o cuidado que você nos proporcionou ao longo da vida, né? Agora, se é uma questão, uma família que por algum motivo está sendo obrigada a cuidar desse idoso, aí a gente precisa olhar em maior profundidade e ver como que a gente pode ajudar a entender essa relação, né? De uma obrigação e não necessariamente uma obrigação barra uma retribuição, um carinho. Ótimo. Agora, você falou dessa questão da história daquela família, né? Mas a gente tem famílias, às vezes, com histórias diversas que não estão relacionadas necessariamente ao grau de afetividade, né? Mas, como exemplo, primeiro, vamos pegar a questão da faculdade. Então, nos Estados Unidos é muito comum, a pessoa se formou no ensino médio, vai para a faculdade, dali ele não volta mais para casa, né? Quer dizer, vai sair de casa, vai estudar fora e não volta mais, né? Eles acham até estranho você ver uma pessoa, às vezes, de 23, 24 anos que está ainda morando com os pais, que dá alguma coisa de errado dali. Aqui no Brasil a gente vai ver muitas pessoas que estão aí até 30 anos de idade morando na casa dos pais, isso é visto com menos, vamos dizer, não é tão visto como uma coisa errada necessariamente, né? E aí tem um período em que é até comum ter esse tipo de afastamento, né? Porque é aquela idade que o jovem está querendo curtir a vida, está querendo viajar, conhecer pessoas e aproveitar aquele momento o adulto jovem, e ao mesmo tempo os pais ainda estão no mercado de trabalho, estão trabalhando e estão tendo a vida deles talvez um pouco afastado do filho, que não significa que não goste daquele filho, que não tem uma relação talvez próxima ali, né? Agora, quando começa a chegar na idade que os filhos, quando começa a chegar os netos, quando começa a chegar a aposentadoria, as coisas podem mudar aí. Pode, né? Agora, um ponto importante, eu acho que por mais que cada um esteja no seu ritmo de vida, né? O jovem, o adulto jovem, a gente não precisa olhar só para a quantidade de tempo que eu passo junto, não preciso estar na mesma casa, é a qualidade do tempo que eu passo junto. Eu posso estar em outro país e fazer uma videochamada com meu pai, né? Então, é esse tipo de relação, mas eu entendi o teu ponto no sentido de que existe naturalmente, até esperado, que existe um certo afastamento, né? E aí, quando os pais entram aí na aposentadoria, você tem mais tempo livre, isso pode mudar e depende muito dessa relação do filho, né, com esses pais. Então, tanto dos pais poderem colocar limite, se não for do desejo deles de ficar cuidando de neto todo dia, né, de suprir essa questão. Então, a comunicação, ela é muito importante, né? Esse canal aí de comunicação do que eu espero, do que eu desejo, né? O que eu espero com relação aos meus pais, o que eu desejo, é muito importante de ser trazida à mesa, de ser conversada de uma forma muito tranquila, né? Ótimo. Agora, a gente já teve até uma outra discussão parecida com isso, mas vamos dizer, no mundo atual, onde as mulheres querem, e mais do que querer, às vezes precisam sair de casa para trabalhar, né? Quer dizer, precisam estar fora de casa, onde ela talvez não tenha o mesmo suporte de terceiros em casa que se tinha numa geração anterior, em que às vezes as pessoas tinham, enfim, uma rede de suporte financiada mesmo, né? Com empregados e coisas assim, que conseguia manter aquela família sem ajuda de familiares e coisas assim, né? Uh, Essas pessoas, elas entendem muitas vezes os vós, né, que se negam a oferecer, ou que começam a colocar esse limite na ajuda, como uma pessoa até de alguma forma egoísta, né, no sentido de que
pô, ele vai me fazer sair do meu trabalho para pegar a criança e talvez colocar meu trabalho em risco porque ele quer ir numa aula de piano? É, pois é. Pois é, né? E a gente tem que lembrar que é um direito da pessoa fazer essa escolha, né? De exercer ali a sua autonomia. E essas relações, elas precisam ser olhadas, né? A filha, o filho precisa lembrar que o pai e a mãe, eles têm esse direito de usar esse tempo livre que eles têm hoje da forma que eles acharem melhor, né? E que talvez nem sempre eles queiram mesmo ir buscar o neto na escola, né? E poder entender que talvez ela não vá poder contar mesmo com essa ajuda. E que é um direito da pessoa fazer essa escolha. Mas é claro, eu acho que sempre a gente procura ajudar a entender emocionalmente essas famílias, né, essas relações, de que eu não posso contar como certo, que não é só porque meu pai aposentou que ele tem que me ajudar. Ele não tem que nada, não é porque minha mãe aposentou que ela vai ficar com as crianças no final de semana. Não, talvez ela queira sair com as amigas naquele final de semana, talvez ela queira ir viajar com os amigos, e que é um direito dela, né? A gente precisa entender que nós estamos vivendo mais, temos mais idosos no mundo e no Brasil, e esses idosos estão vivendo mais tempo, né? Antes não era assim, mas hoje é. Né? E apesar de que hoje a gente está vivendo mais tempo, não necessariamente estamos envelhecendo com qualidade, mas estamos envelhecendo com uma outra mentalidade, de que hoje, quando eu me aposento, eu não vou para os aposentos. Hoje em dia, existe cada vez mais uma cultura de eu poder viver a minha vida do jeito que eu quero, né? Se eu puder viajar, de ir viajar, se eu quiser fazer aula de piano e se eu quiser cuidar do neto também. Então, precisa mudar a mentalidade da sociedade, das famílias, dos filhos, de que não é uma questão sine qua non, não é uma condição de obrigatoriedade. Ah, papai e mamãe aposentaram, então agora, naturalmente, eles vão ficar com as crianças, eles vão me ajudar em casa. Não, né? Não, talvez a sua mãe e seu pai não queira fazer isso ou não queira fazer isso o tempo todo. E isso está tudo bem, né? É importante a gente poder olhar para o idoso, para aquela pessoa idosa, para o pai, para a mãe, e respeitar a escolha dele. Né? E se a filha estiver incomodada, que se converse sobre isso, que ela busque talvez uma outra ajuda. Né? E se ela não puder, ela vai ter que reajustar a vida dela, né? Para poder entender que às vezes a escolha que esse pai e essa mãe fez não faz parte, né, de uma escolha de um desejo daquele filho, mas não significa que esse pai ou que essa mãe não ame o neto, não ame a filha, mas que ela também tem o direito de falar: não, eu não quero, né? De repente eu trabalhei a minha vida inteira, cuidei de vocês, trabalhei minha vida inteira, agora eu quero descansar, né? Não tem essa obrigação. Esse é o ponto que precisa ser trabalhado nessas relações. Ótimo. Agora, os avós, eles podem, de alguma forma, negar ou colocar limites até onde eles querem ajudar e até onde eles querem participar, né? Vamos dizer assim. Exato. O contrário não é válido, né? Quer dizer, quando os avós precisam de ajuda, os filhos têm a obrigação de oferecer esse suporte, né? Legalmente até tem essa obrigação. Né? É muito comum na terceira idade, a solidão é um problema muito comum. Né? Muitas vezes esse idoso ele sai do mercado de trabalho, ele deixa de receber pessoas, ah, especialmente no caso daquelas pessoas mais fragilizadas fisicamente, que talvez não consigam manter essa rotina de atividade, lazer, de tudo isso. Né? Questões de saúde também muitas vezes estão envolvidas e a gente tem alguns casos de doenças degenerativas que a pessoa vive muito tempo numa condição muito ruim, né? E os filhos são obrigados a dar esse suporte o melhor que eles podem para os seus pais, vamos dizer assim, né? Só que eles também precisam trabalhar, eles também têm uma família para criar e não é comum a gente ver casais até se separando porque não consegue lidar com aquela situação do marido, da esposa, ter que dar muito mais cuidado às vezes para os pais do que para o marido e para os filhos. Né? Essa é uma realidade, né, da nossa
da nossa sociedade. A gente tem visto, né, os estudos têm mostrado que a, a principal fonte de cuidado da pessoa idosa são as mulheres, né? Então, são as filhas, às vezes as noras ou as próprias esposas idosas, né? A gente tem muito idoso cuidando de outro idoso também, né? E aí, nessa relação dos filhos, que muitas vezes também precisam cuidar das suas famílias, têm os seus trabalhos, a gente... aí eu volto na questão da qualidade afetiva da relação familiar, né? Mas mesmo que a gente esteja falando de uma relação muito boa, que foi construída de uma forma muito boa ao longo da vida, existem esses limites reais e concretos, né? E aí é uma coisa que complica, né? Então, e aí nesses pontos, o que a gente ressalta? A importância de uma rede de suporte social, né? Então, contar com uma rede de suporte social, seja do governo, né, do município, do estado, então você tem CRAS, CREAS, unidades básicas de saúde que possam oferecer recursos, né, dependendo ali do caso, você tem centros de convivência, você tem centros dias e suporte social, uma rede de suporte social até no sentido de amigos, né? Então, quando você participa de comunidades, como da igreja, da sua religião ou de outros grupos, essas relações, elas se fortalecem. Eu estou falando aqui até dos filhos. Às vezes é uma filha que participa, né? Ela é muito ativa numa comunidade, por exemplo, de uma igreja, e ali a própria comunidade da igreja, às vezes, consegue ajudar essa filha no cuidado com o pai, que às vezes ela não consegue prover adequadamente. Então, criar essa rede de suporte social é muito importante, vai ser cada vez mais, porque as nossas famílias estão diminuindo, né? As famílias estão tendo cada vez menos filhos. A mulher está no mercado de trabalho, e era essa mulher que cuidava, que tinha essa função de cuidar da família, né? Então, a gente... isso é uma realidade nossa e vai ser cada vez mais isso. Então, a gente poder criar uma rede de suporte social e usufruir dessa rede de suporte que o governo nos dá é muito importante. E tem um passo além, que eu vou aqui falando mais de uma questão de política pública mesmo, que a gente possa olhar e conversar e debater, de criar uma política pública para ajudar essa família ou essa mulher que precisa muitas vezes sair do trabalho para poder cuidar do seu pai e da sua mãe, né? E aí como é que eu faço? Quantos casos eu já vi, pelo menos, que poderiam configurar como uma negligência do idoso não estar devidamente cuidado, mas porque era uma mulher, filha única, ou porque os irmãos debandaram, né? Enfim, o cuidado recaiu só sobre essa mulher que precisava trabalhar porque ela tinha que botar comida na mesa. E a idosa ficava ali numa condição não muito legal, mas ou era isso ou as duas passavam fome. Né? Então, olha que situação delicada. Então, eu acho que o recado aqui é a gente sempre construir e fortalecer essas redes de suporte social. Agora, a rede de suporte social, ela funciona muito bem durante um tempo, uma pessoa que teve algum diagnóstico mais precoce, mas aquela pessoa que, vamos dizer, está perdendo a interação social há 2, 3, 4, 5 anos, é difícil você manter os amigos que, claro, eles podem até visitar, podem passar ali para ver aquela pessoa, mas é isso. Agora, essa pessoa, vamos dizer, você não tem atualmente, ou pelo menos em quantidade suficiente, mesmo em rede privada, paga, é muito limitado o acesso a casas onde essa pessoa possa manter a sua rotina, a sua vida de uma forma plena, vamos dizer, independente dos filhos, ou seja, os filhos acabam tendo que cuidar, né? Quer dizer, acaba tendo que, muitas vezes, dormir na casa daquela pessoa, porque não tem um cuidador, né? Não consegue manter uma rede de 3, 4 cuidadores que possam se revezar para aquela pessoa que precisa de um cuidado 24 horas por dia, né? E muitas vezes esses filhos, eles acabam perdendo a vida deles, quer dizer, como é que eles conseguem colocar um limite de falar, olha, a partir daqui eu não consigo, né? A ideia é que se possa dividir esse cuidado, né? Se você tem mais pessoas com quem você possa dividir na família, chamar, sei lá, os seus irmãos, né? Então chame, converse com os irmãos, divida esse cuidado. Às vezes, um pode ajudar financeiramente, o outro pode ajudar lavando a roupa, o outro pode dormir à noite. Você tem várias formas de pensar para dividir esse cuidado. Isso é fundamental, até para a pessoa poder preservar a sua própria vida, né? Ter um tempo para ela poder se cuidar também, né?
E aqui a gente está falando, né, de casos em que o idoso realmente precisa de um cuidado e os recursos aí que se tem, né, do Estado, do município, talvez não sejam suficiente para suprir esse cuidado necessário e a família tem que intervir. Né? E como o senhor colocou, a família é obrigada por lei, inclusive, a prover esse cuidado. Né? E aqui eu acho importante a gente falar uma coisa: cuidado é uma coisa, então eu posso lavar roupa, eu posso fazer a comida, você dar afeto é outra, né? Então a gente não consegue obrigar a pessoa a gostar ou dar afeto para um familiar, mas eu consigo organizar, ajudar essa família a se organizar num ponto em que esse idoso seja cuidado, né? Que ele tenha o que ele precisa ali, a comida, a roupa lavada, a casa limpa. Então você pode se organizar a família, sem ser, o trabalho aqui seria de chamar essa família, fazer uma reunião familiar, entender como é que cada membro dessa família funciona, porque a gente também tem aquele familiar, às vezes, que é mais centralizador por algum motivo, né? Aquele outro que não quer participar de nada. Mas, enfim, entendendo a dinâmica de cada um e como se compõe nessa família, para ajudar essa família a se organizar para prover esse cuidado, né? Porque, assim, vira uma situação delicada, como o senhor colocou, às vezes o que a gente tem de recurso não é o suficiente, vai sobrecarregar a família e é essa realidade que a gente tem. Né? E o que a gente pode fazer para ajudar é trabalhar esses aspectos emocionais desses membros dessa família, né? Quando a situação ela é mandatória, né? Esse idoso realmente não consegue se cuidar sozinho, né? Para que eles possam se organizar emocionalmente, para eles ficarem bem, conseguirem também cuidar da vida deles, mas prover esse cuidado para esse idoso. Certo. A verdade é que o que a gente pode fazer é olhar para aquela situação e tentar ver possíveis caminhos. Às vezes nenhum caminho é bom, né? Nenhum caminho é adequado, mas é mostrar que fala, olha, é aqui ou aqui. Às vezes tem muito pouca saída e aí não tem jeito. O psicólogo não vai ser milagroso de achar, de conseguir uma situação que vai deixar, que vai fazer com que ela consiga voltar até aquela rotina plena dela numa situação dessas, né? Não, e o mais importante, eu acho que no trabalho psicológico que se faz nessa situação, é sempre pautar e voltar, de novo, no tom afetivo das relações, né? Na dinâmica dessa família. Como era o tom afetivo dessa relação, desse pai, dessa mãe, com esse filho, com essa filha, né? Então, porque por mais que seja desgastante cuidar de alguém, porque muitas vezes dependendo da doença, do que está acontecendo ali, se você conseguir se pautar numa relação que foi boa, você consegue superar esse cansaço, esse desgaste e se vendo num papel, numa forma de retribuir o carinho que você recebeu ao longo da vida, do cuidado que você recebeu ao longo da vida. Ou às vezes a pessoa consegue se ver num papel de reparador, né? Às vezes a relação não foi tão boa, mas ali é um momento no qual ela consegue reparar. Então, emocionalmente, a gente vai pautando e vai estruturando esses pontos afetivos para ajudar essa família a se desgastar emocionalmente o mínimo possível, porque tem de outras formas aí não cabe a gente, né, como psicóloga, mas emocionalmente é fortalecer esses pontos positivos que existem nessa relação, né? Para que a pessoa consiga suportar, tolerar o cansaço e o desgaste que esse cuidado muitas vezes gera. Vamos dizer, a pessoa tolerar, e muitas vezes as que mais sofrem são justamente as que toleram e as que conseguem isso, né? Porque normalmente quando você tem uma família, às vezes de três, quatro pessoas, no começo os cuidados são divididos e aos poucos tem aqueles que vão diminuindo essa dedicação e outros que vão aumentando e até que acabam que muitas vezes tem um filho que acaba ficando com toda a carga, né? E aí tudo bem, ela pode até tolerar isso, mas aí tem um marido, tem um filho e tem tudo isso que infelizmente às vezes a realidade é que é o fim de muitos casamentos que estão ligados a pais, né? Então, por isso que é importante essa pessoa estar consciente disso
e colocar o limite, né? E a hora que essa balança começa a descompensar, é chamar a família de novo e falar, não, 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 vem cá, vamos redistribuir isso aqui, né? Será que então está na hora da gente rever esse cuidado, como é que ele está sendo feito? Será que então, ao invés de eu lavar roupa, o João lavar roupa e eu durmo uma semana na casa, percebe? De reorganizar, né? E aí o psicólogo entra novamente nesse ponto de poder, alguém, né, que está com o olhar de fora, consegue ver algumas outras alternativas ou perceber esse movimento. E aí entra a importância da pessoa colocar um limite, né? Isso está falando aí de casamentos que muitas vezes se desfazem, mas o que também a gente vê muito é que, naturalmente, nessas famílias, esse cuidado acaba sendo veladamente empurrado para aquela solteira, aquele que não casou. Então, você não tem família, você vai cuidar. Opa, né? Eu vou cuidar também, né? Eu também vou cuidar. Então, parece que é isso, né? Você não tem que se preocupar com uma família, com um filho, com um marido, então vai ficar com você. Não, não, né? Não precisa ser assim, né? Vamos distribuir essa carga. Talvez eu possa ficar aí com 2/3 da responsabilidade, mas não tudo para mim, né? E é uma coisa que a gente vê muito na realidade. Assim, automaticamente vai para aquela pessoa que está sem filho, que está viúva, que não casou, não, vai, a fulana cuida. Normalmente é mulher, né? Ótimo. Cecília, acho que demos para abordar bem aí o assunto. Queria te agradecer mais uma vez, foi bem válida a discussão aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez.